Shalom, Adonai, sejam todos bem-vindos no canal Pastor Glaucio Santos de Batalha Espiritual de Alto Nível. Hoje eu quero trazer um ensinamento da parte de Deus para você que fala sobre oferta, que fala sobre honra. Pastor, é lícito, é certo abençoar, ofertar na obra de Deus? É lícito, é certo abençoar, ofertar na vida do profeta, na vida do pastor? A palavra de Deus diz: dê de graça o que vocês receberam de graça. Jesus falou isso quando enviou os seus discípulos. E ele disse também: o trabalhador é digno do seu salário. E tem muitas pessoas que pegam esse versículo e distorcem ele para dizer: olha, Deus disse que você recebeu de graça, então tem de dar de graça. Não tem de ajudar. Não tem de ofertar, não tem de abençoar na vida do profeta. Mas isso é uma ideia errada do que o Senhor realmente falou. E eu vou estar explicando aqui como as coisas eram e como as coisas são. A palavra do Senhor fala no livro de Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3, que Jesus ia pregando o evangelho do reino de Deus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e seus discípulos iam com ele. E algumas mulheres que tinham sido curadas, libertas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, Maria, mulher de Cusar, procurador de Herodes, e muitas outras, a Bíblia diz que serviam o Senhor e seus discípulos com os seus bens. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Nós aprendemos que Jesus e seus discípulos viviam da obra de Deus. Jesus e seus discípulos eram sustentados pelo povo. Por isso eles pregavam a palavra, o evangelho, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Porque algumas mulheres, algumas pessoas que tinham sido curadas, que tinham sido libertas, tinham o coração grato e ajudavam Jesus e seus discípulos com seus bens. Traduzindo para o dia de hoje, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus pregava, a vida do Senhor era essa, a vida dos seus 12 era essa. Trazendo para o dia de hoje, alguém semeava R$50, alguém semeava R$100, alguém dava uma roupa, alguém dava uma comida, alguém dava um rancho, alguém dava uma casa para eles passarem a noite, passarem o dia, trazendo para o dia de hoje. Era assim que funcionava a obra de Deus. Jesus disse que não é para cobrar, porque Deus vai levantar pessoas que têm o coração grato para abençoar os seus discípulos, abençoar a sua obra, abençoar o seu povo. Meu querido, você que estava doente, quando Deus te cura, você não vai ficar feliz? Você que era escravo dos demônios, Deus usou o homem e a mulher de Deus para te libertar, você não vai ficar feliz? Não vai querer ajudar esse profeta, não vai querer ajudar esse pastor? Era assim, querido. Jesus disse: não cobre, não leve nada, pois o trabalhador é digno do seu salário. Jesus estava dizendo: ei, não cobra. Eu vou levantar pessoas, Deus vai levantar pessoas que vão ajudar vocês, que têm o coração grato. Eu sou um pastor, mas eu preciso trabalhar. Por que muitos pastores precisam trabalhar? Porque muitas pessoas não sabem o que é honrar. Muitas pessoas não têm o coração grato, querido, para abençoar o profeta, para abençoar o pastor. Muitos pastores precisam trabalhar. Mas se um dia Deus permitir que eu viva da obra, é lícito.
O apóstolo Paulo também diz, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Aí tem gente que diz, o apóstolo Paulo trabalhava, o apóstolo Paulo fazia tenda. Sim, uma fase da vida dele ele trabalhava. Mas tinha fase da vida dele que ele era ajudado pelos irmãos. Tinha fase da vida deles que ele estava fugindo de perseguições. Tinha fase da vida deles que ele estava na cadeia. Tinha fase da vida dele que ele não tinha nada. Tinha fase da vida dele que ele vivia da obra. E tinha fase da vida dele que ele trabalhava. O que Deus quer é levantar o povo que tem o coração grato para ajudar a sua obra, ajudar seus profetas, ajudar seus pastores, querido. Porque se Jesus e seus discípulos trabalhassem numa empresa, numa firma, eles não poderiam estar viajando de cidade em cidade. Então, muitos ministérios estão paralisados porque os pastores precisam trabalhar ainda. Ficar preso numa firma, ficar preso em algum lugar, fazer um trabalho. Mas quando o povo aprender a honrar, a semear, a abençoar o profeta, aí muitos pastores vão ter o seu dia, a sua noite, o seu tempo para trabalhar somente para o Senhor. Porque Deus vai levantar pessoas que têm o coração grato, que foram curadas e libertas, assim como levantou, para ajudar Jesus e seus discípulos, para que eles e nós viéssemos pregar de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Quantos entenderam até aí? Então, dê de graça o que você recebeu de graça. Mas Deus vai levantar o povo para sustentar os seus servos, para que seu servo trabalhe dia e noite somente para eles. E desde o começo, a obra de Deus é feita pelo povo aqui na terra. Desde o primeiro tabernáculo de Moisés, desde o templo de Salomão, aleluia, o templo de Davi que Salomão fez, o outro templo também, todos os templos foram feitos com a ajuda do povo. O povo semeava no templo ouro, prata, madeira, linho fino, cobre, tudo do bom e do melhor. Deus levantava o povo com o coração grato, o povo com o coração grato, para ajudar a construir seu templo. E os seus sacerdotes, seus levitas eram sustentados pelo povo, pelo que o povo ofertava, sacrificava no templo. Deus sim é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas a obra dele aqui na terra precisa de você, precisa de nós. Deus usa servo aqui nessa terra para semear, para ajudar, para abençoar, para fazer a sua obra. Deus não vai vir, Deus não vai enviar um anjo, não. É eu e você que tem de ofertar, que tem de dizimar, que tem de ajudar, que tem de abençoar. É eu e você, igreja. É eu e você, povo de Deus. Tem muita gente que diz, o pastor é ladrão, não tem de dizimar, não tem de ofertar, não tem de ajudar. Não conhece que desde os tempos antigos, Deus faz a sua obra através do seu povo aqui na terra. Os templos eram levantados pelo povo, a ajuda do povo. Hoje em dia, as igrejas, elas precisam da sua oferta, elas precisam do seu dízimo, elas precisam da sua ajuda, da sua cooperação, querido. E Deus vai te abençoar, querido. Quantos aprenderam até aí? Então é lícito. Eu, pastor Glaucio Santos, eu não cobro para pregar. Mas é lícito das pessoas me abençoarem, abençoar os homens de Deus, se elas sentirem no coração dela. Porque os homens de Deus precisam comer, precisam sustentar a sua família, precisam colocar gasolina no seu carro. Tem lugar que eu prego, tem igreja que eu prego, não me dão nem muito obrigado. Mas tem igreja que me dão ofertas. Tem célula que eu prego que não me dão nada. Mas tem células que eu prego que ofertam na minha vida. Tem muitos lugares que eu prego que não me dão nada, mas tem muitos lugares que ofertam, que me abençoam. Isso é honra, querido. A gente não cobra, mas a pessoa que tem o coração grato, a pessoa que tem o coração de honra,
sabe que tem de abençoar o profeta, sabe que tem de ajudar o profeta, sabe que tem de semear na vida do profeta. E o Deus Todo-Poderoso vai abençoar aquela pessoa que ajuda o servo do Senhor. O profeta Elias foi até a casa de uma viúva e ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ela ia fazer um bolo e comer, que o filho dela ia morrer de fome. Mas o profeta Elias disse: faz primeiro para mim. Faz e dá um pedaço primeiro para mim. Ela poderia dizer: eu não vou dar nada para esse profeta não tem nada. Elias não tinha casa, Elias não tinha dinheiro, Elias não tinha emprego, não tinha nada. Porque Israel estava com o céu fechado. Mas ela creu no profeta e ela fez o bolo, que ia comer ela e o filho dela ia morrer, deu primeiro para Elias. E Elias disse: não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aquela mulher recebeu uma bênção, aquela mulher prosperou e não faltou azeite, não faltou farinha, e ela sustentou o profeta por muitos dias e foi abençoada. O profeta Eliseu ia passar por uma casa, uma mulher falou para o seu marido: eu tenho visto que esse homem é homem de Deus, vamos fazer um quarto aqui para ele, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro. Quantos estão entendendo, querido? Amém? Para ajudar o homem de Deus, para que quando ele passe aqui e venha pernoitar, e quando o profeta Eliseu passava lá, tinha o quarto dele, tinha a cadeira dele, tinha a mesa dele, o lugar para ele ficar. E uma vez o servo do Senhor perguntou para o seu servo: o que nós podemos fazer por essa mulher que tem cuidado tão bem de nós? O servo dele disse: ela não tem filho, mande chamar ela. Ele profetizou um filho na vida dela. Aquela mulher que não podia ter filho, teve um filho para a glória de Deus e foi abençoada. Lá na frente o filho dela morreu e Deus usou o profeta Eliseu para fazer outro milagre, ressuscitando o filho dela. Então, biblicamente, todos aqueles que ajudaram os profetas, os servos de Deus, as pessoas que tinham o coração grato, que ajudavam, que semeavam, receberam não só bênção financeira, mas receberam milagres também. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Então essa palavra eu senti no coração para compartilhar com vocês. Ajude os pastores, ajuda os profetas quando você puder. O homem de Deus nunca vai te cobrar, mas você sabe que ele precisa. O homem de Deus nunca vai te cobrar por nada, mas você sabe que ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa sustentar a sua família, que ele é um ser humano também, que nem você, mas que a unção de Deus está na vida dele para curar, libertar e salvar. Nunca o pastor Glaucio vai cobrar nada de alguém, mas Deus levanta pessoas para me abençoar, pessoas que têm o coração grato, pessoas de honra. Então você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro, você que é profeta, creia que sempre Deus vai prover, Deus proverá tudo o que você precisa dessa caminhada do Evangelho em nome de Jesus. Tem pessoas que não vão te honrar, mas tem pessoas que vão te honrar. Tem pessoas que não vão semear nada na tua vida, mas Deus vai usar outras pessoas para semear. Mas a obra dele vai continuar em nome de Jesus. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então esse foi um ensinamento, uma explicação para muitas pessoas que não entendem sobre honra, sobre oferta, sobre ajudar a obra de Deus. Eu espero que tenha te abençoado com esse conhecimento, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, te prospere, você e sua família. Deus vai te usar muito nessa terra. Você vai ser um facilitador, um ajudador, um cooperador da obra de Deus. Você vai ajudar os profetas, ajudar os pastores, e a bênção, a prosperidade de Deus virá sobre sua vida. Se você crê, diga amém. Shalom, Adonai, até a próxima, amém.